Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Olha, pouco antes do Senhor Jesus ser traído, preso e terminado na cruz do Calvário, ele teve uma reunião muito íntima com os seus discípulos, uma reunião de despedida em que várias coisas muito tocantes aconteceram, né? A lavagem dos pés dos discípulos, a instituição da Santa Ceia e as instruções finais do Senhor Jesus a respeito do que iria acontecer. É bem verdade que os discípulos não entenderam muito bem, até porque dormiram em seguida na hora em que eles tinham que estar orando, mas entre as instruções em que o Senhor Jesus trouxe nesse momento, nesse contexto, ele tentou consolar o coração dos discípulos para a dor que eles ainda não estavam sentindo, mas iriam sentir com a ausência de Jesus que iria voltar para a casa do Pai. E lá pelas Santas ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei e assim estarei para sempre com vocês. Então, onde fica essa casa do Pai para onde Jesus foi e aonde ele foi preparar lugar para os seus discípulos? A maioria esmagadora dos cristãos entende que é no céu, não é? Há, inclusive, muitos hinos que falam sobre a esperança do crente de ir para o céu assim que acabar ou essa vida ou essa ordem atual de coisas, né, com a instauração do estado eterno. Mas há outros cristãos que dizem, olha, não é bem assim não, né? A casa do Pai é o estado eterno, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, aqui mesmo onde nós estamos. Para dirimir todas as dúvidas a respeito disso, o Vejam Só, então, hoje pauta esse debate. Onde é a casa do Pai para onde o Senhor Jesus Cristo voltou e aonde ele está preparando lugar? Você sabe? Está no ar o Vejam Só. Olá! É com alegria que estamos, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começando mais essa edição do programa Vejam Só. E eu gostaria muito que você participasse votando em nossa enquete, não apenas para que nós saibamos, né, estatisticamente como os cristãos que assistem ao Vejam Só se alinham em relação ao tema, mas também para que você concorra aos brindes que a gente sorteia hoje aqui. A Agrade vai te mandar um presente muito especial se você for sorteado hoje. E para participar do sorteio, basta votar na enquete. O endereço eletrônico do nosso site é o www.vejamsó.com.br. Vá lá, vote na enquete e você estará habilitado ou habilitada para o sorteio de hoje e também do final da semana. Você vai conhecer agora, né, ou vai rever os dois pastores que vão tratar do assunto que é bastante importante, né, que nós tiremos todas as dúvidas em relação a para onde iremos deste mundo. Onde é a casa do Pai? Onde foi que Jesus vai preparar lugar para nós? Não adianta entrar no Google Maps, porque esse endereço o Google Maps não tem. Quem vai nos falar dessas coisas é o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em César de Souza, município de Mogi das Cruzes, viajou aqui para São Paulo para participar do programa aqui, ele que é capelão do Mackenzie. Paz e graça, reverendo, seja bem-vindo. Boa noite, uma alegria estar com você. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Rua João Melo Reis, número 57. Pegou o caminho do shopping, chega rápido lá. Pertinho do shopping de Mogi? Pertinho do shopping. Maravilha. Seja muito bem-vindo, obrigado. É uma alegria. Do outro lado, você vai rever o reverendo Altair Mateus Nunes, ministro da Igreja Presbiteriana Renovada, no município de Osasco. Então, ambos vieram de fora de São Paulo para participar do programa aqui. Viajaram, né? E com o trânsito que está, de Osasco para cá é uma viagem tanto, né, reverendo? Seja bem-vindo. Obrigado, gastei 1h30 dali aqui. Muito difícil, 2 acidentes, o trânsito fechado. Foi terrível, mas é um prazer estar aqui de volta. E tem um monte de gente assistindo a gente aí. Um abraço lá para o pessoal de Angatuba, pastor Zé Osvaldo, pastor lá da divisa da Bahia, Divisa Alegre, Medina. Tem muita gente assistindo. E onde fica a Presbiteriana Renovada de Osasco? Fica ali na Marechal Rondon,
386. Ó, 683, troquei tudo. 683, ali no centro de Osasco. Seja muito bem-vindo, reverendo. Obrigado. E você vai para a nossa página, né? O nosso site, www.vejamsol.com.br, e vai responder a nossa enquete. A enquete de hoje é a seguinte: segundo as Escrituras, a casa do Pai, mencionada em João 14:2, fica no céu? Pergunta bem direta. As respostas são aquelas de sempre, né? Sim, fica no céu. Ué, onde é que ia ficar? Ou, não fica no céu, é na Nova Jerusalém, que vai ser aqui no novo céu e nova terra. Terceira resposta, não sei. Eu não sei. Eu pensava que sabia, mas depois de ouvir aí tanta gente falando, eu não sei mais. E por isso, pautamos o tema e a gente vai discutir aqui com você, tá? É só entrar no site vejamsol.com.br, votar na enquete e você pode ganhar vários prêmios. Dá uma olhada na camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que você pode ganhar. Essa daí, ó. Vou sortear hoje. E já que nós estamos falando da camiseta da Agrade, deixe-me falar da nossa patrocinadora, né? A Academia Teológica da Graça de Deus está esperando a sua matrícula. Não sei onde você mora, mas tem uma grade perto de você. São mais de 600 unidades espalhadas no Brasil todo, oferecendo todo tipo de curso que te auxilia a servir melhor a Deus. Os cursos da grade, todos eles são voltados para a obra de Deus, né? Para aperfeiçoar o obreiro ou a obreira. Então, se você quer fazer teologia, procure a grade. Quer fazer pós-graduação em teologia? Tem também. Quer fazer cursos mais focados, mais práticos? Por exemplo, análise bíblica ou escatologia, ou mesmo coisa bem prática do tipo Libras, língua brasileira de sinais, música, inglês e espanhol, usando a Bíblia. Tudo isso a grade oferece. Claro que não em todas as filiais, todos os cursos. Anota o telefone da grade e amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819, 3150819, conversa com a Carla ou as amigas dela, tira suas dúvidas e você vai se tornar um aluno ou uma aluna da Agrade. Os cursos são em forma de módulos, de sorte que você não precisa esperar o fim desse semestre para se matricular, tá bom? E além da camiseta, a gente vai mandar, juntamente com a camiseta da Agrade, o livro do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica. Um livro muito interessante, muito importante para quem quer conhecer o pano de fundo do Antigo Testamento. Tem algumas coisas aqui muito assim, especiais do meu ponto de vista. Por exemplo, uma das coisas que sempre me incomodou muito no Antigo Testamento são as genealogias. E aqui nesse livro o pastor Marcelo Oliveira explica a importância das genealogias, inclusive do ponto de vista profético. Não vou estragar a surpresa não, tá? Mas vou sortear esse livro. A mesma pessoa que ganhar a camiseta da Agrade ganha o livro também do Antigo Testamento. Muito bem. Reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, mais uma vez obrigado por ter vindo. Sua primeira fala, qual é a resposta para a pergunta tema? A casa do Pai, onde há muitas moradas, fica no céu? Sim, porque o que nós vamos ver de todo o Antigo Testamento é o testemunho de que céu é o lugar da morada de Deus, que ele se inclina para ver o que se passa na terra. E a partir daí eu não consigo supor de outra forma pensar nisso. Até que, quando no final do livro das Revelações, nós vamos ver o livro da Revelação dizendo que a nova Jerusalém desce do céu adornada. Isso fecha para nós o selo de que o céu é o lugar da morada de Deus e é onde nós passaremos para sempre a eternidade entre os santos e gozando a presença e o gozo de todo o cuidado de Deus, isento já do pecado. Muito obrigado, reverendo. Vamos agora para o outro reverendo, também ministro presbiteriano, mas a igreja presbiteriana renovada, tem mais, assim, poder. Nada disso. Lembra do Obra Santa do Espírito? Sim, sim. Ainda é o hino oficial? Ainda é o hino oficial. Lindo esse hino, né? Sabe quem compôs? É um pastor lá de Belo Horizonte, Rosivaldo. Não diga. Muito, muito bonito esse hino. Eu sempre me emociono quando o ouço. Reverendo Altair, a mesma coisa, o Jesus vai nos preparar lugar lá no céu? Bom,
esse texto não pode ser interpretado sem o seu contexto. E por quê? Porque qual era o objetivo de Jesus em toda essa conversa do capítulo 13, 14, 15 e 16? Consolar os discípulos acerca da sua morte e da sua ausência, afinal de contas. Então, eu até fiz uma colinha aqui. À vontade. Vou dar uma olhadinha nela aqui, ó, veja bem. As promessas de João 14, 1 a 3, era consolar os discípulos em razão da sua volta para o Pai. A casa do meu Pai pode significar moradas, moradas, repouso, descanso, período, até hotel pode significar. E ele diz, vou preparar lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. As outras promessas não são isoladas dessas, mas tem que ser conectada ao grande discurso do cenáculo que engloba todos esses capítulos. Aliás, quem dá um detalhe muito melhor, não melhor do que João, mas muito melhor no sentido de organização de tempo, é Marcos, do capítulo 11, do capítulo 10 em diante. Pois bem, mas se nós conectarmos tudo isso com João 14, os textos do capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e o 16, nós vamos ver que o objetivo principal de Jesus era consolar os discípulos acerca disso. Quando nós olhamos o texto só, João 14, o entendimento que dá é o que o colega teve mesmo. Todavia, se nós olharmos para o texto geral, nós vamos ter um outro entendimento. Jesus, ele não estava falando das moradas eternas ali. Ele não está falando de arrebatamento, nem de morada no céu, ele está falando de preparar lugar. Agora, o que é que ele está querendo dizer para os discípulos? Olha, eu vou estar ausente de vocês um pouquinho, daqui a pouco eu volto, para que onde eu estou, a palavra está no presente, em algumas Bíblias traz no passado, no futuro. No futuro, Onde eu estiver. É onde eu estiver, mas no original está para que onde eu estou estejais vós também. E o que Jesus está dizendo ali é que ele, e depois ele diz, e vocês sabem para onde eu vou, logo em seguida, e vocês conhecem o caminho. E Tomé disse, mas Senhor, nós não sabemos para onde vai, como vou? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é que Jesus estava dizendo naquele contexto geral ali? Olha, um pouquinho, eu vou estar ausente, vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se transformar em alegria, porque eu vou voltar. E eu vou estar com vocês, eu não vos deixarei órfãos, dentro do capítulo 14, mas eu estarei para sempre com vocês. Eu vou, e ele fala de novo, mas eu pedirei ao Pai, ele mandará outro ego, eu de novo. O Consolador, não é a parousia, é o Consolador, não é a volta de Jesus, é o Consolador. O Consolador vem e vai estar convosco para sempre. Eu de novo estarei convosco. Eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. O que Jesus está dizendo em João 14? Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Ele está dizendo, eu vou preparar o lugar. Ele está dizendo, eu preciso morrer, mas eu não vou ficar na morte. Eu vou ressuscitar e eu vou estar com vocês sempre. Então não fiquem angustiados nem tristes. Se vocês soubessem disso, se vocês entendessem isso, vocês não estariam angustiados. Então, pastor, o entendimento do texto, se nós olharmos o contexto todo junto, Jesus não é um texto escatológico para o fim dos tempos, ou para uma morada eterna. É agora. Eu estou consolando vocês. Eu estou dizendo que eu vou morrer, eu vou completar a obra da cruz, e completando a obra da cruz, eu então sou o caminho. Porque a morte dele na cruz concluiria o projeto de Deus de abrir o caminho para nós. E então agora nós estaríamos com ele. E ele disse, olha, eu vou estar com vocês. O mundo não vai ver, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão também. Como é que o mundo, ele vai estar conosco, o mundo não vai ver? Isso não está falando da volta dele, lá na eternidade, está falando agora. Jesus está conosco ou não? Todos os dias. O mundo vê? Não. Mas nós vemos. Ou não? Sim. Nós vemos, porque nós os olhos da fé. Nós temos comunhão com Jesus, ele fala conosco, nós falamos com ele. Então ele está falando desse tempo, desse período. A casa do Pai
significa a comunhão plena, nós voltamos para Deus. Deus abriu um caminho através de Jesus para nós voltarmos para a casa do Pai. E esta casa do Pai significa o estado da igreja no tempo do Novo Testamento, que vai se completar esta plenitude com a ressurreição, aí sim o arrebatamento. Mas está falando de agora. Por quê? Veja bem, se Jesus quisesse consolar os discípulos e falar de alguma coisa que ainda vai acontecer, e lá na frente, como é que ele consolaria eles agora? Sobre, olha, vai ser agora. Vocês vão ficar alegres, vocês vão ficar felizes, vocês vão me ver de novo. E ele ressuscitou e eles o viram de novo. E se alegraram. Foi ou não foi? Foi. Então ele estava falando disso e não daquilo. A casa do Pai aqui significa estar com Ele agora, no Espírito. O Espírito de Deus está conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. A casa do Pai somos nós, então. Hã? A casa do Pai somos nós. Em algum sentido, sim. Mas ele não está falando sobre esta casa do nosso corpo, mas esta casa do novo estado espiritual de estarmos com Ele, convivendo com Ele no tempo do Novo Testamento. Bom, ouvimos o senhor atentamente, o reverendo Jorge vai no próximo bloco comentar essa posição. E você aí de casa também, é só entrar no site vejamsó.com.br e postar o seu comentário no site. A gente vai ler também aqueles que estiverem postados até o momento da nossa gravação, né? O programa é gravado, tá bom? Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, agradecendo muito o carinho da sua audiência e pedindo inclusive a sua ajuda, né? Nós estamos aí na internet com o site vejamsó.com.br, também no Twitter @programa Vejam Só, e no Facebook, né? São as principais redes sociais, /programa Vejam Só. No Twitter e no Facebook você tem acesso a informações de bastidores que a gente disponibiliza aí para os telespectadores internautas. E você pode fazer críticas, pode oferecer sugestões, indicar pessoas que você gostaria de ver debatendo temas, indicar temas ou assuntos. Caso as suas sugestões sejam pautadas, você ganha um presente da produção do Vejam Só. Mesmo um presente direto, sem sorteio, sem nada. Então ajude-nos a fazer um programa mais legal para você, tá bem? Reverendo Jorge Correia, o senhor ouviu, como eu, atentamente, a exposição do reverendo Altair, né? O senhor mudou de ideia? Será que a casa do Pai não fica mesmo no céu? Na verdade, Heber, o pastor Altair, ele disse que fez a cola do texto, mas ele esqueceu de 2 versículos muito interessantes do capítulo 14 do Evangelho de João. No capítulo 14, versículo 17, fala que o Espírito que seria enviado, ou que seria derramado da parte de Deus, o mundo não veria. E este Espírito teria a responsabilidade de fazer com que as pessoas se lembrassem e conhecessem justiça, juízo e pecado. Então, o que acontece? O Espírito é a terceira pessoa da Trindade que seria outorgado a nós para que tivéssemos sempre, constantemente conosco, a lembrança da presença do Senhor, porque Deus é um só, que subsiste em 3 pessoas, no que nós chamamos de economia divina, o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito, o Consolador. E para que nós pensássemos que a casa do Pai é algo imediato ou a convivermos neste momento, nós vamos nos esquecer de alguma coisa que nós estamos vivendo, e o nosso encontro com Cristo, ou seja, a nossa conversão, é justamente um chamado do Senhor a um estado para o qual os nossos pais lá no Éden foram criados. Nós agora estamos fazendo o caminho inverso do pecado, nos preparando para o nosso encontro com o Cristo que foi elevado aos céus. E quando ele é elevado aos céus, ele diz que vai derramar o Espírito. Fala da descida do Espírito. Então observa que se nós vamos passar a eternidade com Deus, onde Cristo volta, sendo elevado, e que o Espírito que é derramado da parte de Deus, ele desce,
Então, fica muito difícil. Por quê? O livro de Atos dos Apóstolos não é um livro onde dê para estabelecermos doutrinas bíblicas, mas é um livro de história, é um livro em que Lucas, de forma tremenda, além de inspirado por Deus, registra a história da ascensão de Jesus. E quando os anjos dizem àqueles homens que estavam ali entorpecidos, vendo o Senhor ir nas nuvens, ele diz, olha, esse mesmo Jesus descerá. E nós temos na palavra que o que vai acontecer no derradeiro dia é que o Senhor não vai pisar na terra, mas ao contrário, no derradeiro dia, não estou falando em arrebatamento prévio, pré-milenismo, nada disso. No derradeiro dia, no último dia, quando a trombeta soar, Jesus da altura chamará a igreja. Todos os mortos ressuscitarão, os vivos terão os corpos transformados. E neste dia vai se inaugurar o Lago de Fogo. Então, não dá para nós dizermos que a casa do Pai é aqui e nem dá para sustentarmos, olhando para a Escritura, de que isso é algo imediato, não é algo escatológico. Necessariamente é a promessa que Jesus faz. Olha, pois vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, vocês estarão comigo. Então, quando Jesus disse, nós temos uma dificuldade de entender a nossa divisão. Nós vivemos num tempo em que contamos horas, minutos, segundos, dias, meses, anos. O Senhor não. O Senhor, quando olha para as coisas, ele vê tudo numa dinâmica só. Então, quando o Senhor diz, e a palavra inspirada revela que o Senhor diz, onde eu estou, vocês estarão comigo, ou vocês estão comigo, o Senhor está dizendo que no lugar eterno onde Ele estará, que é o céu, nós estaremos com Ele. E lá teremos, como ele descreveu lá a questão da morada, sim, alguns escritores, Hendrickson mesmo, quando faz o seu comentário, ele fala que podem ser casas, apartamentos, então dá mansões, diversas descrições acerca disso. Mas dizer categoricamente que é uma mensagem para agora, sim, eu sou a habitação do Espírito, ou seja, nós somos a habitação onde Deus habita, fazendo-nos lembrar a condição de quem nós somos, que somos pecadores, e que o Espírito, mesmo assim, atua em nossa vida e vai nos fazendo lembrar das coisas e fazendo-nos observar. Se você abre a Escritura lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Por quê? O Espírito, ele traz essa situação para a nossa vivência. Tanto é que quando nós participamos da ceia, a linha reformada, defende que quando nós nos alimentamos do pão e do vinho, nós nos apropriamos da presença real do Senhor, que habita em nós através do Espírito. Então... Não, essa parte está clara. Agora, o que eu quero saber do reverendo Altair, se tudo que ele disse implica no fato de que nós não vamos de fato para o céu, que essa é uma esperança meio criada e não bíblica. Bom, o reverendo João Alves do Mackenzie, que é ele também tem o mesmo ponto de vista que eu. E eu quero ser bem claro aqui, talvez eu não consegui ser muito claro na outra colocação minha. Eu não esqueci os textos, não, até mencionei os textos, os 2 versículos que ele falou. Eu vou levar bem devagarinho agora para entender, veja bem. Olhando para a minha colinha de novo. Ó, fique à vontade. O objetivo de Jesus era consolar os discípulos em face da notícia da sua morte. Certo. No João capítulo 13, versículo 4, ele lava os pés aos discípulos. No versículo 21 do capítulo 13, ele indica o traidor, que estava à mesa com ele. No versículo 33, ele anuncia a sua partida e os discípulos ficam profundamente tristes. Então ele vai consolar os discípulos. Aí ele diz, eu vos dou um novo mandamento, versículo 34. Vocês serão conhecidos pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Esse versículo 34. No versículo 35, Pedro diz, Senhor, mas eu quero te seguir, eu quero ir com o Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus disse, para onde eu vou, você não pode ir agora. Depois você vai me seguir, mas agora você não pode. Se eu vou com o Senhor, onde o Senhor for, ele falou, você vai me negar 3 vezes, hoje, antes que o galo cante. Quando ele disse, você vai me seguir depois, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus falou de novo para Pedro,
né? Você vai ser levado para onde você não quer, dizendo que tipo de morte que Pedro ia ter, e etc. É por isso que a tradição diz que Pedro foi crucificado. Porque Jesus indicou isso. Poderá ser verdade que ele terá sido realmente crucificado. Não temos essa prova em lugar nenhum, mas a tradição diz. O que se passa de fato? Jesus disse, Pedro, você não pode me seguir agora. Mais tarde você vai me seguir. Pedro seria Marte. Jesus, então, estava falando da sua morte e da morte de Pedro. Aí, depois que ele falou isso, 3 vezes me negarás e não pode me seguir agora, ele entra no capítulo 14. Aí ele diz, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então ele está consolando os discípulos. Ele diz, agora eu vou preparar-vos lugar. Isto é, eu vou concluir a obra da redenção. É isso que ele está dizendo. Eu vou concluir a obra da redenção, eu vou ressuscitar e eu vou voltar e vou estar com vocês. Esse é o entendimento. Vou dar sequência aqui. Eu vou preparar lugar pela morte. As moradas já estão disponíveis, já existem. O pastor já mencionou isso. O Senhor está nos levando de volta para a morada do Pai, para o Éden. Isso é real. Nós estamos aí, ó. Só que ele está colocando essa volta de Jesus, eu vou e volto lá no arrebatamento. E eu estou colocando a volta de Jesus na ressurreição. Ele ressuscitou, voltou, consolou os discípulos, alegrou os discípulos e esteve com eles. Quer ver? Daqui a pouco, capítulo 14, versículo 19. Daqui a pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, vós, aqueles discípulos, vivos em carne e osso, vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Então, aí, essa fala aí, reverendo, eu vivo e vós vivereis. Jesus está falando, mesmo que você morrer, você vai viver de novo. Ele não falou de morte, ele falou de vida. Ele falou, eu vou ressuscitar e vou voltar e vou estar com vocês. Então, vamos dar sequência. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Capítulo 14, versículo 3. Eu vos levarei para mim, para que onde eu estou, ou estiver, estejais vós também. Isso é lá. Vocês nunca mais vão se separar de mim. Não, eu vou chegar lá onde o senhor quer. Tá. O senhor está querendo da casa do Pai, e eu sei disso. Pois bem, mas vamos lá. Ok, vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Pelo sacrifício vicário, ele abriu o caminho. Sim. Não é isso? Está lá em Hebreus. Ok. Abriu o caminho, está em Hebreus mesmo. Levá-los para si mesmos aponta para um cumprimento iminente. E não escatológico lá para o final. Não para a sua segunda vinda. Essa é a questão. Antes de voltar para eles, Jesus completaria a obra da redenção. Ele iria para a cruz, ele seria morto, ele seria ressuscitado, seria exaltado ao Pai, e então ele estaria com eles. Durante 40 dias ele esteve com ele, e agora ele falou do Consolador. Ele já tinha cumprido sua promessa. Eu vou, eu volto. Ele esteve tanto com eles, que disse assim, olha, Tomé, mete a tua mão aqui, coloca a tua mão do meu lado, vê se sou eu ou não. Então Jesus voltou para estar com eles ou não? Jesus voltou da morte, esteve com eles, os consolou, os levou a Betânia, deu a ordem da evangelização do mundo e depois foi ao céu. No capítulo 1, versículo 7, que o pastor mencionou do livro de Atos, os discípulos então ficaram preocupados e disseram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse, não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai separou ou reservou pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora sim, Jesus iria definitivamente para a casa do Pai, que pode também ser traduzido como lugar do céu, e depois ele vai voltar de lá, sim, como disse o pastor, muito bem, ele vai voltar de lá para o grande e glorioso arrebatamento da igreja. O que eu estou dizendo é que o texto de na casa do Pai há muitas moradas, ele não estava dizendo que nós vamos morar eternamente no céu. E nós não vamos morar eternamente no céu.
Aí que eu queria que o senhor chegasse. Mas eu tenho que chegar, mas é que o texto não está falando... Então, toda essa esperança que o cristão tem já desde não sei quantos anos, né? Toda essa esperança É vã? É vã? Não, é muito maior do que os crentes esperam. Os crentes esperam morrer e subir para o céu, um lugar assim que eles nem sabem muito bem, nós não sabemos muito bem como é. Mas a Bíblia nos diz, não fala disso. A Bíblia diz que o Senhor vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, haverá um milênio, com a nova Jerusalém que desce do céu, que o pastor já falou, que desce da casa do Pai. Mas a casa do Pai não é só lá. A casa do Pai é aqui também, porque Ele está conosco e nós estamos com Ele. Então, nós estamos de volta à casa do Pai e vamos voltar definitivamente à casa do Pai em toda a sua integralidade quando houver o arrebatamento, quando houver o milênio. Agora, veja bem. E quando a gente voltar, não é para o céu que a gente vai, é para o novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 18. Vamos ver aqui o reverendo Jorge. Me ajuda, por favor. O senhor é capelão. O senhor lida com essas questões. Eu mesmo, hoje faleceu um irmão muito querido lá da igreja. Amanhã cedo eu vou fazer o funeral dele. E eu estava querendo falar da promessa de Jesus. E o reverendo Altair não quer que eu fale, não deixa. Que coisa, né? Posso ou não posso falar? Você deve falar. Porque, na verdade, quando, nesse caso em particular, onde você vai fazer esse ofício fúnebre, é o melhor momento em que nós entendemos o que é o ser, a pessoa material e a pessoa imaterial, que é a parte do espírito que volta para Deus. Então, o que acontece? Nós todos, verdadeiramente, você vai fazer o ofício amanhã, você não poderá afirmar que o seu irmão, o nosso irmão querido, morreu. Porque, na verdade, a morte do cristão, ela acontece com ele em vida. É o que nós chamamos do novo nascimento. Morre o velho homem, nasce um novo homem, e esse novo homem renascido, de quem Jesus está falando em João, esse não morre mais. Tanto é que alguém, quando me liga, fala: falei, você não morre mais. Eu sei, desde 1984, quando eu experimentei a minha conversão. O dia em que a minha parte física for a sepultura e a minha parte não física, não material, voltar para Deus, será um tempo de refrigério, onde eu não estarei mais lutando com o meu pecado, que hoje deve me incomodar, deve ser torturante. Por isso que nós devemos ter uma vontade imensa de voltarmos logo à casa do Pai, ainda que seja nesse momento temporário, até que se complete o número dos dias e o número dos santos. Então, o que acontece? Quando o pastor fala, aí eu me lembro do texto da oração sacerdotal, que ela também é um momento de consolo, onde Jesus diz ao Pai: olha, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus está num caminho, passo a passo, falando com os discípulos acerca das coisas que nós teríamos que passar enquanto aqui estivéssemos, sendo nós a habitação do Senhor. Porque a Escritura vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que algumas pessoas pensam que o lugar da habitação de Deus, como era no Antigo Testamento, no tabernáculo, na arca, não. O lugar da habitação de Deus somos nós, que somos renascidos em Cristo. Então, todos nós estamos nos preparando para o encontro nas alturas com o Senhor, com a nova Jerusalém, que não precisará do sol, porque é a luz do Senhor quem vai. Aquela promessa de que o Senhor vai enxugar das lágrimas, dos olhos das lágrimas, vai tirar do coração a dor, vai tirar todas essas coisas, é justamente naquele derradeiro dia. Até lá, até chegarmos a esse encontro, para sermos chamados de vinde benditos do meu Pai, e entrai no gozo, até lá nós vamos viver essa dor que é a nossa falência. Mesmo sendo habitados pelo Senhor, continuamos pecadores. E estamos nos preparando em santificação para realmente encontrarmos o estado em que os nossos pais foram criados no Éden. Esse é o caminho que nós fazemos. Então, você vai poder dizer amanhã no ofício fúnebre, com toda a autoridade: o nosso irmão, estando em Cristo, que é o que o João fala logo no começo do Evangelho, ele diz: quem está em Cristo não será julgado.
Quem está sem Cristo já está condenado. Ou seja, não vão subir para as moradas celestes, que é a chamada casa do Pai. Reverendo Altair, conhece aquele hino? Céu, lindo céu. Sim, conheço. Com Cristo vou morar no céu. Quer dizer, eu não vou mais? Ok. Não é bem isso, pastor. O pastor está perfeitamente correto na sua colocação. A questão é só no texto de João 14. No texto de João 14, Jesus não está falando que os discípulos estão indo para a casa do Pai agora, porque eles não morreram. Eles continuaram vivos. Só Jesus que morreu. Jesus está falando da sua morte e não da morte dos seus discípulos. Não é nesse versículo que fala da casa do céu. Esse versículo fala da casa do Pai no sentido de que há muitas moradas na casa do Pai. Certo. E Jesus está trabalhando, preparando esse lugar. E ele vai concluir isso agora, porque ele vai morrer, é ele que vai morrer, não os discípulos. Os discípulos vão ficar vivos. Ele vai morrer, os discípulos estão tristes, ele quer consolar os discípulos, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar e ele vai estar com eles. Agora, eles vão se alegrar por quê? Porque eles vão entender que Jesus morreu, mas ressuscitou. E com essa morte, ele estava preparando para que eles pudessem definitivamente voltar para a casa do Pai. Eu quero citar Hebreus capítulo 11 para fechar esse pensamento. O autor de Hebreus capítulo 11, ele diz assim, ele começa lá com Abel e vai passando por Abraão e Moisés, e depois quando ele vai fechar, ele diz assim, todos esses morreram na esperança e não viram, porque o Senhor guardava em nós um tempo, uma coisa muito especial, muito maior. O que é isso? Exatamente a conclusão da obra da redenção, porque o pastor já disse 2 vezes que nós estamos voltando para o Éden perfeitamente. Nossa teologia está certinho. A diferença é só no capítulo 14. Jesus não está falando aqui da morte dos discípulos e a sua consequente ida para o céu. Jesus está falando aqui, eu vou preparar, na casa do Pai já existem muitas moradas, elas estão prontas. Ele não disse, eu vou preparar a casa para você, ela já existe. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Agora, eu vou preparar lugar como? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir à exaltação do Pai, mas eu vou voltar e vou estar com vocês. E vocês vão se alegrar. E ele voltou e esteve com eles 40 dias. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática para o senhor. Faça. E depois o reverendo Jorge também tem que responder. Qual é a relação entre céu e Éden? Ah, bom. A relação céu e Éden é quase nenhuma. Por quê? Porque o Éden não era no céu, o Éden era na terra. E o Senhor preparou um lar adâmico aqui na terra. Adão perdeu este privilégio por causa do pecado. Deus está restaurando o Éden, no capítulo 21 de Apocalipse, é muito claro. Deus está restaurando o homem de volta para o Éden. Agora, dentro desse trabalho, desse projeto de restauração, então existem algumas coisas importantes que eu vou colocar aqui agora. Pô, o pastor já colocou, mas eu vou repetir só para reforçar. Fica à vontade. Veja bem, Jesus... vamos lá, Adão caiu e temos o Velho Testamento, a dispensação não é esta palavra, o tempo da lei, que alguns dizem dispensação, eu não quero confundir com os dispensacionalistas, porque não vão ter problema com ele lá, que ele vai bater pesado. Com certeza. Bom, então é o seguinte, nós temos no Velho Testamento o período da lei, essa coisa toda, depois entramos no Novo Testamento numa revelação progressiva muito maior. Porque nós do Novo Testamento temos mais revelação, porque o Messias já veio. Bom, então Jesus veio, aí o caminho da casa do Pai, ou seja, da eternidade com Deus, já está preparado, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, né? E esteve com os discípulos 40 dias, foi levado aos céus e voltará nas nuvens para buscar a igreja. E aí a igreja vai subir com o Senhor. E então ele volta, conforme diz Mateus 24, porque Mateus 24 não é arrebatamento, está falando para judeus e não para gentios. Para gentios, o melhor texto é o que ele citou, Tessalonicenses. E Jesus volta, arrebata a igreja, passa um período tenebroso aqui, essa terra é transformada, há um novo céu, uma nova terra, Jesus desce em glória, estabelece o milênio, e a casa do Pai agora é perene, ou permanente. E esse é o Éden? Este é o começo do Éden de novo.
O Senhor está aqui. Agora, haverão algumas peripécias aqui, porque o inimigo vai ser solto de novo. É uma doutrina longa isso aqui. Tá. Quem pecar só aos 100 anos será condenado, não haverá doença, não tem criança que morre, etc, etc. É o milênio. Terminado o milênio, o inimigo será solto, vai sair com Gog e Magog, perturbar e tal, e vai ser destruído com o sopro da boca, estabelece o estado eterno com o juízo do trono branco. Tá. Temos tempo ainda nesse bloco? Reverendo Jorge, qual a relação, se é que existe, entre céu e Éden? A única relação entre céu e Éden é o estado no qual os homens estão sendo restaurados para chegar lá. Perfeito. E só, tá? Depois não há mais. Fica uma preocupação muito grande, nós estamos falando de casa do Pai, nós estamos falando de tudo isso, e eu estou vendo o pastor tá aí falando, e ele diz, olha, Jesus não está falando da morte, realmente Jesus não estava falando da morte simples, Jesus está falando da sua morte. E quando ele cita o texto de Hebreus, fica mais patente isso. Por que motivo? Porque os que viveram na lei no Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, eles morreram na esperança, eles não tinham recebido a promessa, essa promessa magistral que Jesus fez aos discípulos em João 14, dizendo, pois eu vou preparar-vos lugar e onde eu estiver vocês estarão. Tanto é que os nossos irmãos que morreram na esperança, antes do Jesus dizer está consumado, ou seja, estão satisfeitas as exigências da lei, eles esperavam isso. No descanso do Senhor, eles aguardavam isso. E nós agora aguardamos não mais a esperança. Porque para nós, no contexto da Escritura, esperança não é algo que pode acontecer. Para nós, esperança é algo certo, é algo firme, é algo que nós vamos chegar e vamos encontrar. Porque a promessa foi feita. Então, nós não temos mais aquela situação. Será que o Messias vem? Não. O Messias já veio, já cumpriu o seu ministério, já morreu por todos os homens. Então, o sacrifício de Cristo, que é eficiente para salvar todos os homens, mas Deus aplica para salvar aqueles a quem Ele escolheu, então é aí que se processa. Aí, quando o pastor falou de milênio, aí assusta um pouco mais. Por que motivo? Porque na alegação de quem defende essa figura do reino milenar, da soltura de Satanás, inclusive esses dias teve um debate aqui com o pastor Ricardo acerca disso. Veja bem algumas das condições que dizem que vão ser feitas. O Espírito vai ser retirado e a única forma de nós conhecermos a verdade, juízo e pecado é pela ação do Espírito atuando no nosso coração. Diz que a palavra vai ser retirada e a única forma de crermos é ouvindo a palavra de Deus. Então, são algumas coisas complicadas de entender, mas como o nosso debate é a casa do Pai, é aqui ou é no céu, então, a minha palavra o pastor, ele está trabalhando como se nós estivéssemos debatendo que Jesus estava falando da morte dos discípulos. Não, Jesus estava falando da sua morte para o cumprimento da promessa, como está em Hebreus, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então, Cristo iria ser o sacrifício vicário, e este sacrifício vicário satisfaria todas as exigências da lei para que nós fôssemos admitidos à presença do Senhor e chamados no derradeiro dia a gozarmos da presença do Senhor no céu para sempre. No próximo bloco, a gente não pode fugir da seguinte questão. E quem morre agora? O que acontece com ele? Vai para o paraíso? Disse Jesus ao ladrão da cruz. Esse paraíso é o Éden, é a Nova Jerusalém, é o céu. Já no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência mais uma vez e dizendo, olha, participe do programa, você pode ganhar presentes. Além dos que eu já anunciei aqui, que são os brindes da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, você também concorre ao kit da Jô Rezende, que uma vez por semana a gente sorteia. Reverendo Altair, o reverendo Jorge tem dito, ele disse mais uma vez aqui hoje, que no último dia, né, é que nós seremos chamados para estarmos eternamente na presença de Deus, né, no céu e tal. E
Quem morre antes do último dia? Fica dormindo, aguardando? O que acontece com ele? Onde é o paraíso que Jesus prometeu para o ladrão da cruz? Bom, o estado eterno ou estado intermediário, né? Há quem diga estado eterno desde já, e o estado intermediário. Eu entendo um pouco assim, que nós entramos, não vivemos a plenitude, mas entramos no estado eterno no dia que nascemos de novo. Ele parece que entende assim também, porque ele já falou, não morre mais. Certo. Então entramos no estado eterno. E então, nesse sentido, nós já estamos vivendo algo do céu aqui na terra, com todas as peripécias que temos. Tá. Eu vos dou uma alegria, essa alegria ninguém pode tirar. Certo. Todo cristão nascido de novo tem uma alegria que ninguém tira. Esta alegria é o começo do gozo da eternidade que já está em nós, porque nascemos de novo. Isso não é privilégio meu ou dele ou seu, é privilégio de quem quiser receber Jesus como Salvador. Então recebe Jesus como Senhor e então entra no estado eterno. Começa esse período novo na nossa história que não termina mais. Deixamos de viver naquele estado anterior e vivemos um novo estado, apesar de estarmos ainda no Cronos, mas depois vamos para o Kairos e aí não temos mais esse problema de tempo que agora temos. Muito bem, mas temos um acidente de percurso ainda. Porque depois de salvo, depois de convertido, o que resta em nós da velha? Resta o nosso corpo. Da velha vida, resta o nosso corpo. E uma natureza aí que, se não cuidar, ela domina de novo. Bom, então esse corpo vai passar pelo acidente de percurso, que é a morte física, não a morte espiritual. Morte espiritual, para nós, não existe mais. O pastor já colocou, não preciso colocar de novo. Perfeito. Colocou muito bem, por sinal. Então, entramos, Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Quem pode dizer o contrário, se ele, o mestre, diz que aquele ladrão, uma vez morto, agora morto, iria para o paraíso? Então, eu vou para o paraíso, você vai para o paraíso, ele vai para o paraíso. E nós estaremos, então, não dormindo, mas conscientes da eterna salvação, da grande salvação que recebemos em Jesus, né? Para toda a eternidade. Agora, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, na glória, então aí nós vamos... Aí tudo bem, essa parte todo mundo concorda. O problema de discordância é no meio de tempo. Quando o cristão morre, ele vai... O que acontece com ele? A sua resposta já foi bem clara. Reverendo Jorge, mesma pergunta para o senhor. Embora o senhor já tenha dito várias vezes aqui que no último dia que nós subiremos, seremos chamados para subir, antes do último dia, o cristão que morre, o que acontece com ele? Na verdade, quando há aquela separação que eu falei que você pode usar no ofício fúnebre lá do senhor da igreja, Seu assim, Pedro. Isso, do seu Pedro. Nós somos aperfeiçoados em santidade e antegozamos o céu. Nós não gozamos plenamente, porque o gozo pleno do céu será o daquele dia em que os nossos corpos forem chamados de volta. Tanto é que o livro do Apocalipse diz que onde houver o morto, ele vai ser devolvido. Se estiver no mar, vai ser devolvido, na terra, onde quer que seja. E o espírito que está no Senhor, como o pastor disse, não está inconsciente, não está inerte, ele está ciente e antegozando, sendo surpreendido com mostras de um amor inefável que nós não conhecemos, apesar de não estar gozando a plenitude dos céus. Certo. O que acontecerá tão somente quando completar o número dos santos e o número dos dias do Senhor. Aí então o espírito que descansa no Senhor, e o descansar está relacionado com as nossas lutas do pecado, com as nossas tristezas que nós sofremos e causamos no Senhor. Então este espírito vai se encontrar com esse corpo, que vai ser transformado, revestido de incorruptibilidade, glorificado, para então gozar a presença eterna do Senhor. Aí sim, São duas etapas, então. Sim. Essa primeira etapa, nós somos aperfeiçoados e antegozamos o céu. E no derradeiro dia, somos então reunidos a nossa parte material que vai ser transformada, glorificada e revestida de incorruptibilidade, e gozaremos o céu. Perfeito. Bem,
Os telespectadores que já postaram comentários dizem o seguinte: o Saulo de Tarso Rodrigues Lima. Ah, meu pai do céu, eu sempre... Ai, que coisa! Ah. Esses tablets são um problema, viu? Ô, João, acha os comentários aqui. Eu não sei onde foi parar. Então vamos lá, então, adiantando aqui. Reverendo Altair, um assunto que com certeza vai aparecer nos comentários, a gente já antecipa aqui. Muita gente diz que a palavra de Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas, significa muitos planetas e outros dizem muitas dimensões. O senhor concorda? Nada a ver. Nada a ver. O Jesus estava falando da grandeza da sua salvação. Quando o Senhor estabeleceu as bases do nosso retorno para a casa do Pai, Ele preparou uma salvação muito grande. Não apenas no sentido de extensão, que estende a toda a humanidade, mas também no sentido de grandeza de glória. Entende? Então, na casa do Pai há muitas moradas. Esta salvação ela é muito grande, ela é muito especial. Imensa. Não está falando de outros planetas, apesar de que eu penso, isso não é teologia, é axiologia, que pode haver outros planetas habitáveis. A Bíblia se cala, né? A Bíblia só diz algumas coisinhas, mas muito básicas, não dá para estabelecer uma doutrina. Ela está procurando crente que crê em vida extraterrestre para a gente fazer um debate aqui. É verdade. O reverendo Jorge, também esse muitas moradas é interpretado por algumas correntes religiosas, geralmente espiritualistas, como uma indicação de reencarnação, né? Nós vamos reencarnar muitas vezes, tal. A Bíblia apoia essa ideia? A Bíblia diz: está destinado ao homem morrer uma só vez e depois o juízo. Isso fecha a porta para pensar em qualquer coisa de reencarnação. Isso foi negado na Escritura em diversos momentos, até mesmo quando João Batista começa: você é Elias? Não, não sou Elias. Acontece no Monte da Transfiguração, mas é tão somente onde nós vemos as pessoas do Antigo Testamento que foram expoentes em alguma situação e que a morte deles trouxe à luz de quem lê o texto algumas nuances do que pode ter acontecido com ele. Moisés, que foi proibido de entrar na Terra Prometida, ele aparece no Monte da Transfiguração para dizer que ele continuava no propósito dele. Ele não entrou na Terra, mas ele não perdeu o seu estado de estar com o Senhor. E Elias, que teve aquela situação toda de ter perdido o referencial na rainha que falou que queria ver quem era o Deus que impediria que ela fizesse com ele, o mesmo que ele tinha feito com os profetas. Então, acontece isso. Mas a reencarnação não tem nenhum amparo bíblico, nem na maior loucura que alguém tenha que diga que possa extrair isso da Bíblia. Porque a Bíblia afirma categoricamente que o homem está destinado a morrer uma só vez. E se houvesse reencarnação, teria que ter mais de uma morte. Mais de uma morte. Saulo de Tarso Rodrigues Lima, ele mora na cidade de Farias Brito, no Ceará. Segundo as Escrituras, vejo que sim, exatamente aquela descrita em Apocalipse como sendo um lugar que não precisa de sol, não haverá mais morte, pranto, estaremos para sempre com o Senhor, onde Cristo virá buscar a sua igreja para vivermos para sempre, servindo e adorando ao Senhor. Deus abençoe toda a produção. Obrigado, Saulo. A Maria Aparecida Araújo, lá de Ipatinga, nas Minas Gerais. Não sei, pois a Bíblia cita céus e terra e falam que existem 7 céus. Se isso for verdade, há sim morada para todos no céu. Mas na oração que Jesus fez do Pai Nosso, ele disse: seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Talvez a terra também possa ser a nossa morada depois que Jesus vier de vez. Terra pode ser transformada em glória e passa a ser também o reino do céu. Não creio que Deus criou o planeta Terra para ser destruído por uma bomba atômica e simplesmente evaporar no cosmos por causa do pecado do homem. Se fosse assim, Deus teria destruído Satanás, pois esse queria o seu poder e, mais audacioso, queria ser maior que Deus. E Deus não o destruiu. Por que permitiria que o planeta Terra fosse destruído? Creio que o pecado, sim, este será destruído, mas a Terra não. Então... E os 7 céus?
Não tem 7 céus na Bíblia, não. Só, o apóstolo Paulo fala de 3. Os outros 4, 4 não sei onde ela achou, não. Mas, olha, essa coisa de casa do Pai é muito interessante e muito extenso também. Agora, essa afirmação de que nós vamos morar eternamente no céu não tem na Bíblia também. Como não? Não. Onde nós vamos morar, então? Então, veja o que é que o texto... Vamos olhar Isaías 65? Vamos. Isaías 65 está aqui assim. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clame eu responderei, e estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O texto está falando do período do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Mas o reino milenar não é no céu. É na terra. Então. Por isso que eu estou dizendo, a O casa reino do meu milenar pai... tem 1000 anos só. A casa do meu pai, durante 1000 anos, será aqui na terra. Pronto. Nós não vamos morar no céu? Eu posso comentar Lógico, sobre isso? imagina. Então tá bom. É claro que esse texto de Isaías, ele está falando sobre a Jerusalém, aquela que está mencionada lá no Apocalipse. Mas isso. é muito interessante pensar na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Se me der licença, Toda. eu vou ler também. Ele está falando sobre a ausência do corpo e presença no Senhor. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o que acontece? Quando ele está falando lá de Jerusalém, é a mesma Jerusalém do que relata o Apocalipse. No reino milenar, se quisermos estabelecer essa questão, nós já estamos vivenciando tudo que você ouve descrever do reino milenar, nós encontramos hoje na nossa história, encontramos hoje na nossa falência, encontramos em todas essas situações. O que nós precisamos olhar é que a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Tá bom? E o para sempre com o Senhor é na casa do Senhor. Então é o céu. Então observa que não há transitoriedade e nem tempo mais. O pastor Taí falou há pouco que nós deixaremos o Cronos e entraremos no Kairos. E é justamente isso. No momento em que o Senhor nos chama e nos manda entrar como benditos do Pai, é perene, a partir dali nunca mais sairemos daquele lugar, daquele estado de estarmos na presença do Senhor, no céu do Senhor, na casa eterna Mas do Senhor. o estado e não o lugar. O senhor disse duas coisas, o estado e não o lugar. O estado, ele está relacionado conosco naquela volta do Éden. Nós já havíamos falado. Esse é o estado. Mas o local é onde eu não estou falando de aspectos geográficos, como o Weber disse no começo, não adianta procurar no Google, que não vai achar a localização. Então, mas aqui tem, aqui não é o Google que tem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante. Não é mais o Isaías, é o Pedro repetindo o que o Isaías falou. Pode ler? Pode. O senhor já terminou o raciocínio? Não, depois eu termino sem problema. Tá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todos se arrependam. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, estamos esperando ainda, não chegou. O milênio, eu não sou milenista, o milênio não chegou ainda, vai chegar. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade. E aí o texto continua. Tá. Então veja bem o que diz o texto, o fato que acontece aí. Haverão dois tipos de pessoas no milênio: os que terão o corpo glorificado, que são os arrebatados, e os que não terão o corpo glorificado. No milênio, dois tipos de pessoas. Essa é a grande confusão que se faz quando se estuda essa questão do porvir. Então, mas é que para o senhor é o único pré-milenista que eu conheci aqui no programa, que defende a ideia de que o milênio se instalará depois da instauração do novo céu e nova terra. Não. O milênio vai se instaurar depois da vinda gloriosa. Jesus vem... O novo céu e nova terra não é no milênio? Isto. Jesus vem, arrebata a sua igreja, entende? Vem a grande tribulação. Vem a grande tribulação. Aí Jesus volta. Aquele período de 7 anos e tal. Aí Jesus volta e estabelece o milênio. Mas não é novo céu e nova terra quando Jesus volta? Sim. Então, o milênio é já... O palco do milênio é o novo céu e nova terra. Sim. Todos os outros pré-milenistas que eu conheço dizem que não. O novo céu e nova terra vem depois do juízo final. Depois do trono branco. Não tem revelação depois do trono branco? Como é que ele sabe que lá é que... Não, a leitura literal ou linear de Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, é que aponta nessa direção. Mas esse vira para outro tema. Tá bom. Não tem problema. Tá bom. Eu preciso de um tema por dia. Pronto, já Pode tem falar, outro tema. É muito interessante, Heber, ficar vendo essa situação de falar que o Senhor voltará e depois voltará. E quantas voltas mais serão? Só uma, em duas fases. A volta até as nuvens e a volta para a terra. Vai pôr o pé em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Mas o Jerusalém é aquele que está descrito que desce do céu, não... essa é lá mesmo. Então, o que acontece? O senhor é dispensacionalista, não? Não. Graças a Deus. Pode falar. Uma outra coisa interessante também, Heber, que eu fico ouvindo falar, é a questão, olha, se você aceitar, tal. Na verdade, em João, Jesus diz assim, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu quem vos escolhi. Então, o que acontece? Nós não temos a possibilidade dessa escolha, porque se tivéssemos, acredite, nós não escolheríamos o Senhor. Nós somos pecadores, de tal forma corrompidos, que a nossa escolha não seria o Senhor. É só ver os nossos próprios atos como cristãos que somos, que muitas vezes praticamos coisas que sabemos pecaminosas, mas nós as fazemos. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de entender essa situação. Aceitar Jesus. Eu vejo isso como impossível e improvável. Se o Senhor não nos aceitar, e ainda nos aceitando, ir nos aperfeiçoando e sabendo quem nós somos, ainda continuar nos abençoando, nós não temos a menor chance. Aí é outro tema, o tema da predestinação. Que eu já fiz aqui 500 vezes. E vou continuar fazendo, até Paulo explicar o que ele escreveu. Rafael Nogueira, de São João del Rei, nas Minas Gerais. A casa do Pai mencionada por Jesus em João capítulo 14 é a cidade da Nova Jerusalém Celestial. Ela, como cidade, obviamente contém casas, porém sua função é servir como morada dos santos no novo céu e nova terra, não apenas no céu. Esse novo céu e nova terra é um lugar único, onde as duas realidades, céu e terra, não serão distintas, mas unidas. Nesse maravilhoso lugar é onde a cidade santa estará. Bem resumido, bem resumido. Donald Daniel Causa de Descalvado, em São Paulo. Gosto muito do seu programa, assisto todos os dias, vai até um pouco tarde esse horário, mas é bom que sempre damos um jeito de assistir. Obrigado, irmão Donald.
Como Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Evidentemente que a casa de meu pai, que Jesus se referiu, é o céu. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra o escabelo dos seus pés. Se analisarmos sendo a nova Jerusalém que desce do céu, a que João viu em Pátimos, ela descerá ainda. Então, sem dúvida, as nossas moradas que Jesus disse que estavam preparadas ainda estão no céu. Agora, para definirmos céu já é mais complicado, porque mesmo a Bíblia nos diz que estamos assentados nas regiões celestes, e aí acabou o espaço do irmão Donald. Daniel, de Goiânia, em Goiás. Em João 14:2, a casa do Pai onde há muitas moradas que estão contidas no reino do céu, prometido por Jesus, onde não há maldade, mas há bondade entre todos. Não há doença física, mental ou moral, mas há a perfeita sanidade dos eleitos por Jesus, que deram aqui no mundo suas vidas para a salvação. Nas moradas prometidas por Jesus, em seu reino do céu, de amor, não há senhores, nem escravos, nem privilegiados. A superioridade é moral e intelectual, pela pureza de nossos corações. Nessas moradas, na casa do Pai, sentimos o bem-estar permanente, sem a angústia da aflição. Mas todos unidos pelo amor e a fraternidade, compreendemos a felicidade por termos quem amamos e somos amados, na presença eterna da alegria do amor de quem queremos conosco. Euclides Alves, da capital paulista. A Bíblia cita a cidade santa que descia do céu. Apocalipse 21:10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Cláudio Lísias Pereira, de Guarapari, no Espírito Santo. Realmente, na casa de Jeová, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem muitas moradas, mas não é um exagero de moradas. Jesus disse isso apenas aos seus discípulos, creio que somente 11. Não, Judas ainda estava quando ele falou. Mas não para todos os que nele creram e ou crescem, pois nós viveríamos aqui na terra, nova terra onde estaríamos se o primeiro homem Adão não tivesse corrompido. Essa é uma pergunta interessante, que eu vou também transformar em tema. Se Adão não tivesse pecado, haveria necessidade da Nova Jerusalém, né? Ou como seria a vida? Claro que boa parte do debate vai ser uma tremenda uma especulação, né? Dá tempo de eu ler mais um aqui. Não vai ser, não. Não? Não. Marlene Pina, da capital paulista. Sim, o próprio Jesus diz, agora vou junto ao Pai e vou preparar as moradas. Acredito que Deus mora no céu. Aliás, o seu trono fica no céu. Assim diz a Bíblia, né? Ruth Moraes, de Campina Grande, na Paraíba. Sim, pois Jesus disse que iria preparar-nos um lugar e que virá nos buscar. Então está bem claro que a nossa nova morada não é aqui. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Judas estava lá, não estava lá mais não. Já tinha saído? Já. Mas não foi só para os 11 que Jesus falou. Não, claro que não. Então tá. Reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, muito obrigado por ter enfrentado o trânsito e viajado para São Paulo, mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui, é muito bom. Reverendo Jorge Correia dos Santos Filho fez a mesma coisa a partir de Mogi das Cruzes, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana em César de Souza e capelão do Mackenzie. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. E vamos ver quem vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus à grade. Alguém de Arapongas. Arapongas tem a grade, hein? Anselmo Rogério Eibe. Arapongas é importante cidade lá onde nasceu a Igreja Renovada. Isso mesmo. Tinha lá o IBA, Instituto Bíblico de Arapongas. Muito bom. Para você que fica com a gente, com essa emissora Paz e a Graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.